Salve, turma querida, tudo bem? 14 de agosto de 2024, vamos lá para mais uma aula de atualidades. Se você está assistindo essa aula e não assistiu às outras, eu recomendo que você assista às outras, porque são temas, julho e agosto, está me dando muito trabalho para organizar as aulas, exatamente porque são temas muito importantes. Agradecer a sua atenção, a sua participação, dá uma curtida, dá um like, se vincula ao canal do Vencendo Concursos, que é o curso que mais cresce no Brasil. Afinal de contas, qual o curso que te oferece uma aula gratuita de atualidades semanal, aí discutindo os principais temas nacionais e internacionais. Então, semana de 7 a 14 de agosto, hoje, quarta-feira, mais uma vez, 18 horas, onde eu sempre termino a minha semana com esses fatos, tá? Aproveitando também para deixar aí o convite a você, se você quiser conhecer o meu trabalho com questões comentadas, questões inéditas que eu formulo para provas de atualidades em nível municipal, estadual e nacional, basta mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, que eu tenho aí uma série de livros, né, com períodos. O último eu lancei dia 10 de julho, tá? Então eu tratei temas de abril a julho. Aí tem de fevereiro a abril e assim por diante, tá? É só você entrar em contato pelo meu WhatsApp. Vamos lá para mais uma aulinha, então. Ah, Diogo, eu quero sim, estou interessado nos livros. Ok. Manda um WhatsApp, né? E aí a gente vai conversando, eu sempre gravo um áudio explicando com detalhes, a pessoa manda o edital, eu analiso, falo, olha, cabem esses livros, comprou 3 livros, eu faço uma promoção, cada exemplar é apenas R$25, uma Heineken. Você não sabe o trabalho que dá formular o comentário para deixar o livro redondinho, depois editar, tá tudo em PDF, lá eu envio porque seria mais caro imprimir, né? Então, para manter esse preço há mais de 2 anos, que é uma forma de eu ajudá-los e vocês me ajudarem, né? Assim como essa aula que é disponibilizada para... Porque os editais de atualidades, todos sabem, eles são, ou conhecimentos gerais, como aparecem em muitas provas, eles são idênticos. São aspectos econômicos, sociais, culturais, do Brasil e do mundo, crises, conflitos, temas que as pessoas que estão acompanhando as aulas gastam aí 40 minutos e se dedicam e assistem a aula até o final, é importante. E esse é meu WhatsApp. Manda o WhatsApp para mim, né? Dá uma curtida, faz um comentário, isso é importante para o nosso trabalho aí permanecer. Para o seu controle, semana de 7 a 14 de agosto. Eu começo sempre assim, né? Com fatos nacionais e depois passo para os internacionais. E vindo do dia 8 até o dia 14 hoje, quando eu coloquei a última notícia. Olha, acho que conseguiu ficar pequeno. Olha o que está acontecendo, uma verdadeira migração interna aqui no Brasil. Após enchentes, 600 famílias, vamos fazer vezes 4, 2.500 pessoas, perto do que é atingido é muito pouco, mas já migraram do Rio Grande do Sul e eu acredito que esse número vai aumentar para Santa Catarina. As pessoas perderam tudo, têm uma identidade com o Sul e estão procurando outros estados, né? Espero que tenham aí o cuidado de procurar áreas de não risco, né? Porque não é fácil você chegar num outro lugar, perto dos 2 milhões que afetaram, eu acredito que é um número pequeno. Óbvio que a gente tem que reconstruir o Rio Grande do Sul, mas essa tragédia, na virada de abril para maio, marcou o Brasil como a maior tragédia ambiental da nossa história, né? Então, é um novo fenômeno promovido pelas alterações climáticas. E tudo que vier do Rio Grande do Sul, a gente vai analisando em aulas, e você precisa ir completando, né? Por isso que eu falo, eu conto um capítulo do Brasil como se eu fosse um jornal do Brasil e do mundo nessas aulas de quarta-feira que aqui eu gravo. E por isso é legal você criar um hábito de assistindo sempre, porque você vai tendo digamos assim, um acompanhamento, né? Clica em vídeos lá no canal do Vencendo Concurso, não vai ter só aula de atualidades, você vai ter várias aulas, e assim você vai também acompanhando os editais, a análise dos editais, enfim.
Olha, deixa eu sair daqui. Minha total solidariedade às famílias. Eu já peguei esse voo, eu passei uma semana dando aula em Cascavel uma vez, num curso que eu trabalhava, e fui convidado para ficar uma semana dando aula de atualidades e peguei exatamente esse voo que caiu. Então, minha total solidariedade às famílias, minha do Vencendo o Concurso, para essa tragédia que assolou o Brasil aí nessa semana, né? Então, eu não vou... Eu acho que a gente tem que ser prudente. Essas investigações, quero avisá-las, demoram anos, às vezes, para sair, porque elas têm que ser minuciosas. O Supremo, inclusive, decidiu essa semana que tem que manter em sigilo. Eu listei aqui, infelizmente, os maiores acidentes fatais em solo brasileiro, né? Então, esse tempo, a virada, né? O frio danado, com 199 mortes, né? No aeroporto de Guarulhos, atravessou a Avenida Washington Luiz e bateu no prédio da Atlântica. Vocês se lembram desse, de 2007? E aí a lista, aquele Boeing da Gol que bateu no Legacy, né? Depois um lá em 82, que foi o primeiro que chocou o Brasil aí, com 137 mortos. Aí essa lista, né? Agora, fora do Brasil, você tem o maior acidente, que é o Airbus, aí, que estava indo do Air France, que estava indo para Paris, né? Foram 228. Aqui não tinha só brasileiros, mas saiu do Brasil. E também o acidente do pessoal da Chapecoense. Então, não estou aqui sendo frio nem nada, é uma análise de contextualizar este acidente que tem, eu pelo menos tenho pânico de avião, não sei você, apesar de ter a certeza que é um transporte seguro. Vamos esperar os fatos, né? Mas a gente tem que, assim, olhar, porque as provas podem cobrar, né? São fatos de atualidades. Então, uma tragédia. O noticiário ficou tomado por isso essa semana. Eu tinha que trazer. E aí eu procurei um modo melhor de enquadrar esse fato dentro do contexto da aviação brasileira, né? Bom, vamos para uma notícia de cunho social. Cunho social também. Olha que mortalidade infantil indígena foi a maior em 20 anos. Então, entra governo, sai governo, independente da posição, 1.040 indígenas morreram aí em 2023. Na sua imensa maioria por doenças como malária, doenças, cólera, desnutrição, e muitas vezes, pelo próprio fato dos garimpeiros ocupar terras indígenas, eles acabam afugentando aquilo que é o habitat natural do índio. O índio fica confinado na sua aldeia com medo dos garimpeiros e nem se alimenta direito. Foi o caso dos Yanomamis que nós acompanhamos, né? Mas ao que indica, pessoal, eu assim, quero dizer que por todo esforço de qualquer governo que aconteça, independente, não é nosso papel aqui entrar nesse mérito, o problema continua, né? Parece que é um problema estrutural realmente e não de vontade política deste ou daquele governante, porque os números estão aumentando, né? Ok, pode ser que outros governos não façam um levantamento adequado, mas o que importa é esse dado, né? É o extermínio dos povos indígenas. É isso, muitas vezes eu aqui fico falando sobre feminicídio, racismo, é porque esse tema dos vulneráveis, das minorias, está muito presente em provas. Eu alerto você para temas de redação, temas ligados à prova de português, interpretação de texto, que você tenha esse arcabouço de conhecimento preparado em direitos humanos,
conheça uma legislação, isso já é parte do direito, para que você possa ir para uma prova e não ser surpreendido com esses temas, né? Então, tá aí mais um dado e continuo analisando a questão social. Pessoal, vou tomar um gole de água aqui porque vontade de tossir. Isso é terrível, né? 15 mil crianças e jovens foram assassinados no Brasil em 3 anos. Adolescente negro tem 4,4 vezes mais chance de ser morto do que branco. Foram quase 14 mortes por dia, em média, em 2023. Meu Deus do céu! Né? Isso estamos falando de adolescente. E esse estudo não é qualquer estudo, é estudo da Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que recupera dados de todas as secretarias de segurança. Então, 15 mil mortes nos últimos 3 anos. Aquela média é assustadora. Foram quase 5 mil entre 0 e 19 anos em 2021, 5 mil foi aumentando em 2022, caiu em 2023. O número ainda assusta, né? Isso saiu na terça-feira, ontem. E embora a legislação brasileira estabeleça que adolescentes são pessoas de 12 a 19 anos, o estudo considera vítimas com até 19 anos, tá? Olha a frase dita lá embaixo, dos pesquisadores. Significa dizer que o risco relativo de um adolescente negro do sexo masculino ser assassinado no Brasil é 4,4 vezes superior a de um adolescente branco do sexo masculino. Óbvio que quando a gente faz pesquisa social, não quer dizer que essa seja a verdade. Mas é o racismo estrutural em números, em números. Recomendo que para todo concurso, seja ele qual for na área de humanas, leiam o livro do Silvio de Almeida, que está disponível na internet, eu já li e releio muitas vezes, porque ele está sendo cobrado em curso de educação, ele está no hall e na mira dos concursos aí. E esse dado corrobora para essa leitura dessa interpretação. A interpretação dessa leitura, ao contrário. Polícia, e ainda sobre esse dado, é responsável por quase 17% das mortes violentas de crianças e adolescentes no Brasil, diz o estudo. É a segunda causa de morte violenta entre a faixa etária. Aponta que a taxa de letalidade policial entre jovens é de 113 superior à taxa verificada entre adultos. Então, o que ele está dizendo? A polícia mata jovem e 100% vezes mais do que adultos, tá? Aí não está dizendo se é negro ou branco. Eu fico muito preocupado e é por isso que eu sempre falo, né? Quando você vai analisar a pirâmide etária brasileira, nascem mais homens que mulheres. Quando chega nos 22, 23, 24 anos, as mulheres passam o número de homens. Por quê? Porque é exatamente nessa violência que você está vendo aí, e aí é jovem do sexo masculino. É o neném, que nem estuda e nem trabalha. É aquele que é cooptado pelo crime organizado e que a polícia primeiro atira, depois pergunta, em 17% dos casos. Não vamos culpar a polícia, porque na maioria dos casos é a morte entre eles mesmos, ou o crime organizado que acaba violentando essas pessoas, né? 6 mortes por 100 mil habitantes. Eu quero que depois você dê um pause nessa, por conta da gente não se alongar muito no tempo, não ficar uma aula muito extensa. E porque ficar eu vomitando números aqui, eu não acho, eu acho contraproducente. Isso você é capaz de ler com calma, dá um pause agora, veja os dados e tenha, né? Veja, homicídio doloso é 77% das mortes no ano passado. Então, aí já é a violência entre os crimes organizados, as milícias, enfim. Né? Não estou culpando a polícia. É só um dado, porque
é preciso ter saber aí qual é o papel da polícia na repressão ou, às vezes, se defendendo, muitas vezes se defendendo do ataque desses jovens. Na transição que eu faço para as aulas de internacionais, eu entro aqui com as rapidinhas. A embaixadora da Nicarágua, lembram que eu contei que o embaixador da Nicarágua o embaixador do Brasil na Nicarágua foi expulso, né? Por isso assisti a aula passada. E o Brasil retribuiu com a mesma medida, expulsou Fulvia Castro. Quando ela chega lá no governo de Daniel Ortega, que é um ditador da Nicarágua, ela foi nomeada ministra, tá? Para vocês terem uma ideia de como ela estava ligada ao governo de Daniel Ortega, um ditador de um país pobre que é muito violento na América Central. Novela da Venezuela, né? Um impasse ainda prevalecendo sobre essas eleições. Mas vamos ter que aguardar, porque o Maduro, você entende, o Maduro tem mais 6 meses de governo. Ele continua como presidente até janeiro. Então, a oposição continua negando, enfim. E se aguarda aí uma posição do Brasil nessa questão. Após a determinação de Maduro, a rede social X para de funcionar na Venezuela. Isso na quinta-feira. Ele bloqueou o antigo Twitter. O Maduro e Elon Musk têm trocado acusações, chamado um pra porrada. É uma baixaria desses dois aí que, pelo amor de Deus. Mas prova que o Maduro não quer nenhum tipo de contestação por redes sociais do processo eleitoral. E o Twitter tem muita penetração, vocês sabem disso. Dia dos Pais, olha que outro número terrível, né? 800 mil brasileiros foram registrados sem o nome do genitor desde 2019. É aquela velha história do machismo estrutural, homens que não assumem os seus filhos, quase 1 milhão de brasileiros sem pai. Isso impõe à mulher o ônus de criar as crianças, ter que dobrar a jornada, e 1 milhão de crianças aí sem pai. Muitas vezes, ok, a mulher pode casar novamente e ter alguém como companheiro que a ajude. Mas nós sabemos que esse é um drama que as mulheres enfrentam no Brasil. É o abandono do homem que larga a família, sobretudo nas periferias. Irã. Olha aí a ONU alertando, só nesse primeiro semestre a pena de morte foi imposta a 345 pessoas nesse regime totalitário, teocrático, violento. E olha, eu fui ler esse dado para poder acrescentar a essa notícia uma informação. A maioria dos casos desses jovens que foram mortos é por consumo de droga, muitas vezes dependente de droga. Não são criminosos, tem criminosos no meio, mas eles fazem questão de executar essas pessoas em praça pública. Esses regimes extremistas gostam de aplicar a pena de morte com publicidade. Por isso a ONU consegue ter acesso a esse dado. O Irã, portanto, aí que está no centro de uma discussão, que tem prometido, feito exercícios militares e prometido reagir, assistam a aula passada, à morte do líder do Hamas, que ocorreu lá. As tensões, na quinta-feira começa uma negociação de paz, eu devo trazer isso na aula que vem. Por enquanto o Irã não atacou ainda Israel, mas as tensões no Oriente Médio, acho que foram 2 aulas atrás, são 2 aulas, por isso que é importante você acompanhar, tá? E Olimpíadas, que babaquice, desculpe o termo, né? Atleta refugiada desclassificada da Olimpíada por mensagem política. Manisha Talasha, afegã que fugiu do país em 2021, aliás, faz 3 anos que o Talibã está no poder lá no Afeganistão, que é outro regime teocrático governado por um grupo extremista. Cuidado para não confundir o Irã com o Afeganistão, porque lá no Afeganistão a coisa é pior ainda. Lá as mulheres sequer podem estudar, e ela
usou uma capa dizendo mulheres afegãs livres. As Olimpíadas entenderam que ali não era espaço para propaganda e desclassificaram essa atleta. Em 2024, eu me lembro dos Panteras Negras com o punho fechado, erguido com a mão, fazendo manifestação contra o racismo lá em 68, né? Me assusta um pouco, porque acho que é caso de direitos humanos e a Olimpíada devia sim se envolver com isso e dar voz a essa moça que luta contra essa perseguição machista medieval de extremistas islâmicos. Isso aí eles pegam o Alcorão, o livro sagrado, e seguem aquilo que diz o livro ao pé da letra, e era um pensamento medieval. Israel coloca militares em alerta máximo e Estados Unidos dizem que se preparam para ataque do Irã ainda nesta semana. Estou gravando na quarta-feira. Até agora o Irã não atacou, mas os serviços de inteligência de Israel e dos Estados Unidos... Ora, quando a notícia sai também, né, o próprio Irã fala, bom, eles estão preparados. Né? Eu quero acreditar que as negociações de paz que se iniciam na quinta-feira, amanhã, possam minimizar e não escalar o conflito no Oriente Médio. Porque a coisa já está... O Hamas já falou que chega a 40 mil o número de mortes lá na guerra entre Israel e o Hamas, que continua, né? São guerras que permanecem no nosso rol e é preciso que você saiba, né, desse conflito, tenha todas as informações. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp, professor, quero desde o começo. A gente conversa, aí se você tiver alguma dúvida, tá? Mas são capítulos de uma guerra que só o minimizam. Pra você ter uma ideia, nós tivemos um cessar-fogo em abril desse ano. Desde então, a guerra só tem números piores. Aqui acho que eu consigo ficar. Essa beleza de professor. Maduro exige que a poderes do Estado que ajam com mão de ferro após protestos na Venezuela. Já dados de 25 pessoas que já morreram na Venezuela e mais de 1.000 presos, que são membros da oposição que não aceitam o resultado. A ONU pediu uma sessão no Tribunal Penal Internacional. A gente tem um capítulo e uma história em andamento. Há propostas em cima da mesa que fala, ó, Maduro, uma nova eleição, Maduro renuncia e o Panamá ofereceu a ele exílio. Enfim, perdemos um dos grandes mestres da economia, independente do seu posicionamento político, já que ele assinou lá o AI-5, que foi a favor daquele regime de exceção que perseguiu muita gente inocente no Brasil. E ele, no entanto, o que faz muita gente ter a leitura, eu praticamente sou crítico pelo fato de não termos democracia no período de 64 a 85. Quanto ao modelo econômico, não posso falar nada. O Brasil cresceu 2 dígitos, chegou a crescer 14% no ano, e o pai desse modelo econômico, chamado Milagre Econômico, foi entre 68 e 73, Delfim Neto, que faleceu nessa segunda, aos 96 anos. E ele é um cara muito, muito doido, né? Porque ele, desde de homem que ajudou o regime militar e etc., de extrema-direita, depois ele virou conselheiro do Lula. Então vejam como ele tinha o Brasil como algo acima da sua posição política. Mais um primeiro-ministro é retirado. Aliás, o do Japão diz que vai renunciar em alguns meses, porque tem denúncia de corrupção. Tailândia, um país grande, importante, que tem uma cultura muito específica, muito própria, alvo de turistas brasileiros. O primeiro-ministro foi retirado do cargo por decisão judicial. O nome aí, Sereta Tavicin, sumiu após 10 anos de um golpe de Estado pelos militares. Então, e
violou o Código de Ética por nomear um ministro preso por suborno. A gente tem que entender que, assim, lá eles tiram os governantes que são corruptos, né? O caso do Japão, o primeiro-ministro vai renunciar porque há denúncias de corrupção contra ele. Aqui as denúncias ocorrem e os nossos governantes ficam. Essa é uma cultura da Ásia, né? Há de se repensar, já que a gente fala, esses países são muito super atrasados e tal, mas no quesito corrupção, me parece que os asiáticos têm uma postura, olha, tira do cargo, corrompeu, não pode. Vamos para as sessões de notícias internacionais. Opa! Desculpa, pessoal, pensei que eu tinha falado disso na aula passada, né? Isso, na verdade, aconteceu... eu coloquei aquela notícia sobre Vamos entender, eu explico direito. Nicarágua decide expulsar embaixador brasileiro após atritos entre Lula e Ortega. O diplomata não compareceu à data comemorativa e irritou o regime. E o Brasil já trouxe as consequências que eu já falei. Eu falei, a notícia está vindo agora, mas eu já contei o resultado dela, né? Então, o que aconteceu? Por que ela expulsou o embaixador brasileiro, né? O que está pegando? O governo brasileiro pediu a soltura do bispo Rolando José Álvares, que ficou detido por mais de 500 dias e acabou expulso do país em janeiro. O ditador ignorou o Lula e nem sequer respondeu a um telefonema. Pois bem, o fato é que teria aí uma comemoração pela tomada de poder por Ortega e o embaixador brasileiro não foi, porque o Lula pediu para o Ortega libertar o bispo. Como o embaixador brasileiro não compareceu, o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, expulsou o embaixador brasileiro de lá. Imediatamente, como eu já falei, o Brasil também expulsou a embaixadora da Nicarágua aqui e ela já assumiu o cargo de ministra lá. Ora, Nicarágua, posso dizer uma coisa? Quem tem a perder é você. Né? Eu sei que não tem nenhum nicaragüense assistindo essa minha aula, mas, meu Deus, uma ditadura pobre, romper relações diplomáticas com a maior economia da América Latina, é ela que não está construindo identidade e perseguindo qualquer opositor ao seu regime ditatorial de Daniel Ortega. Temos sim ditadura na Venezuela, temos sim ditadura, um cara que mudou em El Salvador, mudou a Constituição, pode ser reeleito. Temos sim ditadura na Nicarágua. Importante conhecer, porque as provas gostam que você tenha a leitura de a quantas anda a nossa América Latina e como é que anda a política aqui, já que o Brasil tem um protagonismo. Rumou uma confusão gratuita, né? Não sequer respondeu ao presidente Lula. Bom, tá aí mais uma contenda diplomática entre dois países. Francamente, Nicarágua, você não faz falta nenhuma para nós brasileiros. Ao contrário, ser amiga de um regime como esse, de exceção e violência, e dito ditadura de esquerda, mas que não é uma ditadura pessoal, arrumar confusão com o Brasil, que pode ajudar países pobres com, por exemplo, comida, alimentação, né? Tá aí. Eu chamaria isso aí, pessoal, de uma grande papagaiada. Tá? Uma grande papagaiada. Mas, como é um assunto bem diferente, né, daquilo que vocês estão acostumados a escutar, expulsão de embaixador brasileiro e tal. Cada uma, né? Em meio a essa aqui já é uma análise macroeconômica e
que é uma tendência. E eu tenho falado de dois países. Olhem atentamente para o crescimento da Arábia Saudita e seu investimento em outros países e internamente em infraestrutura, e olhem para a Índia. A Índia é um país de muita desigualdade social, mas está crescendo mais que a China, está crescendo absurdamente, o dobro da China, o dobro mais um pouco. É o país que mais cresce no mundo. Não se esqueça que a Índia tem uma peculiaridade negativa com o seu regime de castas, onde a pessoa, por ter nascido naquela casta, ela não pode mudar do cenário social em que ela vive, mas a Índia tem o maior número de estudantes fora da Índia buscando informação e eles são expert em TI. Tem um regime meio misto, que mistura religião com governo, Narendra Modi, mas atenção, olha a notícia. A Índia se tornou a próxima grande aposta da PepsiCo, da Unilever e de outras gigantes do setor de bens de consumo, que buscam preencher o vácuo do crescimento deixado pela China. Então, a Índia, como a economia indiana se expandindo num ritmo mais rápido entre os principais mercados emergentes, maior população do mundo, passou a China, 1,5 bilhão de pessoas, as empresas estão tentando atender a demanda diversificada do país, lançando novos sabores e variantes de tamanho com o objetivo de atrair a vasta população indiana e o inexplorado mercado rural. Então, espera-se que isso aumente a participação do mercado, de mercado combinada das 5 principais empresas multinacionais, Coca-Cola, P&G, PepsiCo, Unilever e Reckitt, né, para 20% em 2023, ou seja, mais de 1%. Agora, 1% na Índia é muito, tá? Então, eu gosto também de, nas minhas aulas de atualidades, colocá-los diante do cenário futuro e que é uma perspectiva que as provas gostam também, desta análise macro-geopolítica, qual é a tendência do mundo, qual é o país que é a bola da vez. Eu destacaria a Índia e a Arábia Saudita nesse mundão doido aí, tá? Então, encare este texto como um texto de tendência para o futuro. Pode acontecer uma queda de Estado, um golpe de Estado, isso tudo não acontecer. Pode a economia chinesa no ano que vem ter um problema e retrair. Por isso a gente fala, é uma tendência. Essas tendências dificilmente se revertem, porque ele acabou de ser reeleito presidente lá da Índia, mas é um governo muito complicado. Ele não respeita muito a Constituição na Índia, não, o Narendra Modi. Gente, a Inglaterra está tendo uma série de protestos por conta de desinformação pela internet. Daí a minha raiva com essa coisa dos fake news. O que aconteceu? Os protestos eclodiram em todo o país, todo o Reino Unido, depois que postagens online identificaram falsamente suspeito de ter matado 3 jovens em um ataque à faca no dia 29 de julho, portanto há 15 dias, como um migrante islâmico. Era mentira. Extremistas de direita, então, passaram a uma onda de protestos que já levou a 500 pessoas presas dentro da Inglaterra. Então, e aí o que aconteceu? O rei Charles, na sexta-feira, pediu respeito mútuo e compreensão após protestos racistas contra muçulmanos e imigrantes no Reino Unido, disse um porta-voz nessa sexta-feira. Essa foi a primeira manifestação do monarca desde o início dos protestos da direita radical na semana passada. O rei agradeceu à polícia e o que aconteceu? Veio, no final de semana último, manifestação contra essa direita radical. Eu tenho dito que esta luta entre a direita extrema na Europa não é só no Brasil, não é só nas papagaiadas da campanha eleitoral que você vê pela internet nas cidades brasileiras, em especial aqui em São Paulo, os ataques, tal, não vejo propostas, isso empobrece muito o discurso, mas também lá na Inglaterra, né? E aí, essa história, vamos entender que na Inglaterra existe sim
uma quantidade de pessoas que exatamente não quer imigrantes e por isso fizeram o Brexit, saíram da União Europeia. Mas isso custou caro para a economia inglesa, tanto que ela tem trocado de primeiros-ministros constantemente, porque a economia não vai nada bem. Então, um recado a essa extrema radical, a essa direita radical. Cuidado, vocês radicalizaram, saíram da União Europeia, comprometeram a economia e acreditaram numa fake news e foram perseguir aí islâmicos em seu país. Um vexame também. Gente, a última notícia que eu vi agora, parece que a coisa está controlada, mas na segunda-feira estava um descontrole. A Grécia ordena a evacuação por incêndios florestais que se aproximam de Atenas, a capital. Mandou esvaziar a cidade. Foram abrigar pessoas no estádio olímpico. A última notícia que eu li agora, antes de gravar, é que parece que o fogo está controlado e não chegou à capital Atenas. Gente, olha que absurdo as mudanças climáticas. Eu estou pensando em escrever um artigo aí sobre a inclusão de uma disciplina nas escolas chamada meio ambiente. Assim como tem matemática, português, história, geografia, talvez seja necessário que a gente coloque uma disciplina. Não dá para ser lá uma parte da história, uma parte da geografia, uma parte da biologia. Porque toda semana eu estou aqui contando um extremo. Agora, a capital da Grécia, que tem, eu que sou historiador, mas com formações em outras áreas também, eu falei, meu Deus, minha Grécia querida, minha Grécia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, Atenas sendo ameaçada por incêndios, meu Deus, quando é que eu vou encerrar esse capítulo nas minhas aulas? Eu me pergunto. E quantas ameaças, quantas vidas, quanto patrimônio. E eu acho que não tem como. Você não ir para uma prova sabendo desses fatos, porque eu tenho visto concursos de diversas bancas e eu tenho acrescentado nos meus livros questões a todo momento, porque é um tema de prova muito forte, tá? Esses eventos climáticos aí mundiais. Capítulo novo na guerra. Desde 1941, a Rússia não é invadida e a Ucrânia impôs um revés. Ela dominou uma cidade da Rússia. E não é esse número, eu tenho que atualizar. Já são 200 mil russos que fugiram. São 25 cidades que a Ucrânia já domina em território russo. Inverteu a guerra, pessoal. O Putin está uma pistola, diz que vai reagir. E na região de Kursk, vejam que as guerras têm capítulo. Agora, por que essa notícia é uma notícia que tem que estar aqui, tem que estar muito bem pensada por vocês? Porque é a primeira vez, desde 1941, da Segunda Guerra Mundial, que o território russo é invadido por tropas estrangeiras. Ora, os russos já invadiram a Ucrânia, né, desde 2014, quando tomaram a Crimeia. Tomaram um revés na guerra. Importante, então, numa guerra que dura mais de 2 anos, que você tenha a dimensão de um fato novo. Todos os fatos novos das guerras nós trazemos em aulas para que vocês tenham esse acompanhamento. Aí, esse é aquela que você guarda no bolso do colete. Em agosto de 2024, a Ucrânia invadiu 25 cidades, arrancou a bandeira, botou a bandeira da Ucrânia, da Rússia, Kursk. Bom, guerra também não vai dizer, não vamos imaginar que pronto, a Ucrânia vai ficar lá. Eu não sei. Né? O fato é que invadiu. Pronto, acabou. Tá? Se vai conseguir permanecer, não sabemos. Aí, então, eu sempre falo, atualidades é aquilo que a gente olha naquele momento, naquela lupa que nós estamos aqui olhando. Por isso eu pego fatos que eu acho que são marcantes nesse período para você entender que, olha, isso aqui
eles podem pedir, mesmo que depois a Rússia retome o território, houve um momento na guerra onde a Ucrânia esteve em território russo. É nesse sentido, tá? Vamos aí para a última notícia. OMS, Mpox, que é a varíola dos macacos, volta a ser uma emergência sanitária, diz OMS. Tudo isso porque lá no centro africano, na República Democrática do Congo, somente esse ano 14 mil casos, 450 mortes. A varíola dos macacos é um vírus transmitido por animais, não só pelo macaco, mas pelo porco e tal. E essa varíola, ela não é tão violenta como as outras, mas ela pode levar à morte. O problema é que ela leva à cegueira e ela mexe com o sistema nervoso central, afetando o cérebro. Ora, essa é a situação de emergência sanitária global faz desde a Covid que a OMS não alerta para esse problema. Eu converso muito com professores de outras áreas, biólogos, geógrafos, e é unânime, principalmente o pessoal das ciências biológicas, e eles têm estudos científicos, que o mundo vive na iminência de ocorrências de outras pandemias. A emergência sanitária não é uma pandemia, há uma graduação, né? O que é surto, o que é epidemia, o que é uma pandemia. Não estamos nesse caso. Mas já apareceu um caso na Suécia, né? E é uma doença que não há vacina. E ela leva ao óbito, né? De 14.450 mortes. Então é um número bastante preocupante. E é assim que começa. Uma doença lá na África e se espalha para o mundo todo. Turma, estão aqui, então, como eu comecei a aula, eu encerro só para mostrar a vocês. O livro 16 trata de temas de outubro a dezembro, o 17 de dezembro a fevereiro, o 18 de fevereiro a abril. Então você tem o 17, o 18 e o 19, que vai de abril até agora 10 de julho, faz um mês que eu lancei. Todas as questões comentadas, Brasil e mundo. Quem tiver interesse em adquirir esse material inédito, que são verdadeiras apostilas de atualidades, é só mandar um WhatsApp, conversa comigo, é um material que você tem, assim, não tem no mercado, é meu, o Vencendo Concursos me autoriza a divulgar esse material aqui, então é o meu ganha-pão e eu garanto que eu faço com muito carinho e tem ajudado muita gente. Então, é só mandar aí um WhatsApp para mim e a gente vai conversando, a gente faz promoção e tal, e esse é o nosso trabalho, tá? Deixo por fim aqui, deixa eu ficar pequenininho, os endereços do Vencendo Concursos e me despeço. Deixa eu voltar nos endereços do Vencendo, né? Meu curso querido que me acolhe há mais de 2 anos e que eu tenho uma honra em fazer parte do hall dos professores desse curso. Sigam o Vencendo no YouTube, converse com o Cristiano, conheçam os cursos. Não quero me alongar mais, muito obrigado. Dia 21 eu volto para mais uma aula densa como essa, importante para a sua preparação. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, hein?